Capítulo 6. Aula de voo. Não importa qual seja o poder de Deus, o primeiro aspecto de Deus jamais é o do Senhor absoluto, do Todo-Poderoso. É o do Deus que se coloca no nosso nível humano e se limita. Jacques Ellul, Anarchie and the Christianity. Bem, Mackenzie, não fique aí parado de boca aberta, disse a enorme negra enquanto se virava e seguia pela varanda, falando o tempo todo. Venha conversar comigo enquanto preparo o jantar. Ou, se não quiser, faça o que desejar. Atrás do chalé, perto do abrigo de barcos, você vai encontrar uma vara de pescar que pode usar para pegar umas trutas. Ela parou junto à porta para dar um beijo em Jesus. Lembre apenas, e virou-se para olhar Mac, que você tem de limpar o que pegar. Depois, com um sorriso rápido, desapareceu no chalé, carregando o casaco de inverno de Mac e segurando a arma pelos 2 dedos com o braço estendido. Mac ficou parado, de boca aberta e com uma expressão de perplexidade grudada no rosto. Mal notou quando Jesus passou o braço por seu ombro. Saraiu parecia ter simplesmente evaporado. Ela não é fantástica? Exclamou Jesus, rindo para Mac. Mac o encarou, balançando a cabeça. Estou ficando maluco? Devo acreditar que Deus é uma negra gorda com senso de humor questionável? Jesus riu. Ela é uma piada, adora surpresas e tem uma noção de tempo sempre perfeita. Verdade? Disse Mac, ainda balançando a cabeça e sem saber se realmente acreditava. Então o que devo fazer agora? Você não deve fazer nada. Está livre para o que quiser. Jesus fez uma pausa e continuou dando algumas sugestões. Estou trabalhando num projeto em madeira no barracão. E Saraiu está no jardim. Você pode pescar, passear de canoa ou entrar e conversar com o papai. Bem, acho que me sinto obrigado a entrar e falar com ele, isto é, com ela. Ah, agora Jesus estava sério. Não se sinta obrigada. Vá se for isso o que você quer fazer. Mac pensou um momento e decidiu que entrar no chalé era o que realmente desejava. Agradeceu a Jesus, que sorrindo foi para a sua oficina. Mac atravessou a varanda e chegou à porta. Depois de olhar rapidamente em volta, abriu-a. Enfiou a cabeça para dentro, hesitou e começou a mergulhar. Deus, chamou timidamente, sentindo-se bastante idiota. Estou na cozinha, Mackenzie, basta seguir minha voz. Ele entrou e examinou a sala. Será que este era o mesmo lugar? Estremeceu diante do sussurro dos pensamentos sobrinhos à espreita e trancou-os de novo. Olhou para a sala de estar, procurando o local perto da lareira, mas não encontrou nenhuma mancha. Notou que a sala era decorada com figuras que pareciam ter sido desenhadas ou feitas por crianças. Imaginou se aquela mulher guardava com carinho cada uma daquelas peças, como qualquer pai ou mãe que ama os filhos. Talvez fosse assim que ela valorizava as coisas que lhe eram dadas de coração, como as crianças em geral fazem. Mac foi em direção ao cantarolar baixo e chegou a uma copa cozinha, onde havia uma mesa com 4 lugares e cadeiras de encosto de vinho. O interior do chalé era mais espaçoso do que ele havia imaginado. Papai estava trabalhando em alguma coisa, de costas para ele, com farinha voando enquanto se balançava ao ritmo da música ou do que quer que estivesse escutando. A canção, obviamente, acabou, marcada por 2 últimas sacudidas de ombro e quadris. Virando-se para encará-lo, a negra tirou os fones de ouvido. De repente, Mac quis fazer 1000 perguntas ou dizer 1000 coisas, algumas terríveis. Tinha a certeza de que seu rosto traía as emoções que ele lutava para controlar. E então, enfiou tudo de volta no coração sofrido. Se ela conhecia seu conflito interno, não demonstrou nada pela expressão ainda aberta, cheia de vida e convidativa. Ele quis saber: posso perguntar o que você está escutando? Um barato da costa oeste. É um disco que ainda nem foi lançado, chamado Viagens do Coração, tocado por uma banda chamada
diatribe. Na verdade, ela piscou para Mac. Esses garotos ainda nem nasceram. É mesmo? Reagiu Mac bastante incrédulo. Um barato da costa oeste, hein? Não parece muito religioso. Ah, acredite, não é. É mais tipo funk, blues eurasiano, com uma mensagem fantástica. Ela veio bamboleando na direção de Mac como se estivesse dançando e bateu palmas. Mac recuou. Então Deus ouve funk? Mac nunca ouvira a palavra funk em qualquer contexto religioso. Achei que você estaria ouvindo uma música mais de igreja. Ora, veja bem, Mackenzie, você não precisa ficar me rotulando. Eu ouço tudo e não somente a música propriamente dita, mas os corações que estão por trás dela. Não se lembra de suas aulas na escola dominical? Esses garotos não estão dizendo nada que eu já não tenha ouvido antes. Simplesmente são cheios de vinagre e gás. Muita raiva e, devo dizer, com um bocado de razão. São apenas alguns dos meus meninos se mostrando e fazendo beicinho. Gosto especialmente desses garotos. Vou ficar de olho neles. Mac lutou para encontrar algum sentido no que acontecia. Nada do que estudara na escola dominical da igreja estava ajudando. Sentia-se subitamente sem palavras e todas as suas perguntas pareciam tê-lo abandonado. Por isso declarou o óbvio. Você deve saber que chamá-la de papai é meio complicado para mim. Ah, é verdade. Ela olhou, fingindo surpresa. Claro que sei, sempre sei. Ela deu um risinho. Mas diga, por que você acha que é difícil? Porque é uma palavra familiar demais? Ou talvez porque estou me mostrando como mulher, mãe ou... Tudo isso é complicado, interrompeu Mac com um risinho sem jeito. Ou talvez por causa dos fracassos do seu pai. Mac ofegou involuntariamente. Não estava acostumada a ver seus segredos mais profundos virem à superfície de modo tão rápido e explícito. A culpa e a raiva cresceram instantaneamente e ele quis reagir com uma resposta sarcástica. Sentia que estava pendurado sobre um abismo sem fundo e teve medo de que, se deixasse algo daquilo sair, perderia o controle de tudo. Procurou uma base segura, mas finalmente só conseguiu responder com os dentes trincados. Talvez porque nunca conheci ninguém a quem pudesse realmente chamar de papai. Diante disso, ela pousou a tigela que estava aninhada em seu braço e, deixando dentro a colher de pau, virou-se para Mac com olhos gentis. Não precisava dizer coisa alguma. Ele viu imediatamente que ela entendia o que lhe ia na alma e de algum modo soube que ela gostava mais dele do que de qualquer pessoa. Se você deixar, Mac, serei o pai que você nunca teve. A oferta era ao mesmo tempo convidativa e repulsiva. Ele sempre quisera um pai em quem pudesse confiar, mas não sabia se iria encontrá-lo ali. Logo com alguém que não pudera proteger sua miss? Um longo silêncio pairou entre eles. Mac não sabia direito o que dizer e ela parecia não ter pressa. Se você não foi capaz de cuidar de Missy, como posso confiar que cuide de mim? Pronto, havia feito a pergunta que o atormentara em todos os dias da grande tristeza. Mac sentiu o rosto se encher de um vermelho de raiva, enquanto olhava para o que agora considerava uma caracterização estranha de Deus e percebeu que fechara os punhos com força. Mac, sinto muito. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Sei o tamanho do abismo que isso abriu entre nós. Sei que você ainda não entende, mas gosto especialmente de Miss e de você também. Mac adorou o modo como ela disse o nome de Miss, mas odiou ouvi-lo dito por ela. A palavra rolava na língua da mulher como um vinho mais doce, e apesar de toda a fúria que ainda rugia em sua mente, de algum modo ele acreditou na sinceridade dela. Mac desejava acreditar, e lentamente parte da raiva começou a diminuir. É por isso que você está aqui, Mac, continuou ela. Quero curar a ferida que cresceu dentro de você e entre nós. Para ganhar algum controle, ele voltou os olhos para o chão. Passou-se o minuto inteiro antes que tivesse energia suficiente para sussurrar sem levantar a cabeça. Acho que eu gostaria disso, admitiu, mas não vejo como. Querido, não existe resposta fácil para a sua dor. Acredite, se eu tivesse uma, usaria agora.
Não tenho varinha mágica para fazer com que tudo fique bem. A vida custa um bocado de tempo e um monte de relacionamentos. Mac ficou satisfeito porque estavam se afastando de sua acusação medonha. Ficara apavorado com a intensidade da própria raiva. Acho que seria mais fácil ter esta conversa se você não estivesse usando um vestido, ele sugeriu, tentando sorrir debilmente. Se fosse mais fácil, eu não estaria assim, ela disse com um risinho. Não estou tentando tornar isso mais difícil para nenhum de nós dois, mas este é um bom lugar para começar. Acho que começar tirando do caminho as questões que vêm da cabeça faz com que as do coração fiquem mais fáceis de ser trabalhadas, quando você estiver pronto. Ela pegou de novo a colher de pau, de onde pingava algum tipo de massa. Mackenzie, eu não sou masculino nem feminina, ainda que os dois gêneros derivem da minha natureza. Se eu escolho aparecer para você como homem ou mulher, é porque eu amo. Para mim, aparecer como mulher e sugerir que você me chame de papai é simplesmente para ajudá-lo a não sucumbir tão facilmente aos seus condicionamentos religiosos. Ela se inclinou como se quisesse compartilhar um segredo. Se eu me revelasse a você como uma figura muito grande, branca e com aparência de avô com uma barba comprida, simplesmente reforçaria seus estereótipos religiosos. É importante você saber que o objetivo deste fim de semana não é reforçar esses estereótipos. Mac quase riu alto, ironizando, mas, em vez disso, concentrou-se no que ela acabara de dizer e recuperou a compostura. Acreditava, pelo menos no coração, que Deus era um espírito, nem masculino nem feminino, mas, apesar disso, sentia-se embaraçada ao admitir que todas as suas concepções visuais de Deus eram muito brancas e muito masculinas. Ela parou de falar enquanto guardava alguns condimentos numa prateleira de temperos e depois virou-se para encará-lo de novo. Olhou para Mac com intensidade. Não é verdade que você sempre teve dificuldade para me ver como um pai? Depois do que passou, não fica nada fácil lidar com um pai, não é? Ele sabia que ela estava certa e percebeu a gentileza e a compaixão de sua atitude. De algum modo, a maneira como ela havia se aproximado dele diminuíra sua resistência a receber o amor oferecido. Era estranho, doloroso e talvez até um tanto maravilhoso. Mas então ele parou, esforçando-se para se manter racional, porque tanta ênfase em você ser um pai, quero dizer, que parece o modo como você mais se revela. Bem, respondeu papai dando-lhe as costas e ocupando-se na cozinha. Há muitos motivos para isso, e alguns são muito profundos. Por enquanto, deixe-me dizer que, assim que a criação se degradou, nós soubemos que a verdadeira paternidade faria muito mais falta do que a maternidade. Não me entenda mal, as duas coisas são necessárias, mas é essencial uma ênfase na paternidade por causa da enormidade das consequências da ausência da função paterna. Mac se virou meio perplexo, sentindo que aquilo já estava indo longe demais. Enquanto refletia, olhou pela janela para um jardim de aparência selvagem. Você sabia que eu viria, não é? Disse finalmente baixinho. Claro que sabia. Ela estava ocupada de novo, de costas para ele. Então eu não estava livre para deixar de vir? Eu não tinha opção? Papai se virou de novo para encará-lo, agora com farinha e massa nas mãos. Boa pergunta. Até que profundidade você gostaria de ir? Ela não esperou resposta, sabendo que Mac não tinha. Em vez disso, perguntou: Você acredita que está livre para ir embora? Acho que sim. Estou? Claro que está. Não gosto de prisioneiros. Você está livre para sair por esta porta agora mesmo e voltar para sua casa vazia. Mas eu sei que você é curioso demais para ir. Será que isso reduz sua liberdade de partir? Ela parou apenas brevemente e depois voltou para sua tarefa falando com ele por cima do ombro. Se você quiser ir só um pouquinho mais fundo, poderíamos falar sobre a natureza da própria liberdade. Será que liberdade significa que você tem permissão para fazer o que quer? Ou poderíamos falar sobre tudo que limita a sua liberdade?
a herança genética de sua família, seu DNA específico, seu metabolismo, as questões quânticas que acontecem no nível subatômico, onde só eu sou a observadora sempre presente. Existem as doenças de sua alma que o inibem e amarram, as influências sociais externas, os hábitos que criaram elos e os caminhos sinápticos do seu cérebro. E há os anúncios, as propagandas e os paradigmas. Diante dessa confluência de inibidores multifacetados, ela suspirou. O que é, de fato, a liberdade? Mac ficou ali parado, sem saber o que dizer. Só eu posso libertá-lo, Mackenzie, mas a liberdade jamais pode ser forçada. Não entendo, não estou entendendo o que você acaba de dizer. Ela se virou e sorriu. Eu sei, não falei para que você entendesse agora. Falei para mais tarde. No ponto em que estamos, você ainda não compreende que a liberdade é um processo de crescimento. Estendendo gentilmente as mãos sujas de farinha, ela segurou-as de Mac e, olhando-o direto nos olhos, continuou. Mackenzie, a verdade irá libertá-lo. E a verdade tem nome. Neste momento, ele está na carpintaria coberto de serragem. Tudo tem a ver com ele. E a liberdade é um processo que acontece dentro de um relacionamento com ele. Então, todas essas coisas que você sente borbulhando por dentro vão começar a sair. Como você pode realmente saber como me sinto? Perguntou Mac, encarando-a de volta. Papai não respondeu. Apenas olhou para as mãos dos dois. O olhar de Mac seguiu dela e pela primeira vez ele notou as cicatrizes nos punhos da negra, como as que agora presumia que Jesus também tinha nos dele. Ela permitiu que ele tocasse com ternura as cicatrizes, marcas de furos fundos e finalmente Mac ergueu os olhos para os dela. Lágrimas desciam lentamente pelo rosto de papai. Pequenos caminhos através da farinha que empoavam suas faces. Jamais pense que o que meu filho optou por fazer não nos custou caro. O amor sempre deixa uma marca significativa. Ela declarou baixinho e gentilmente. Nós estávamos lá, juntos. Mac ficou surpreso. Na cruz? Espere aí, eu pensei que você o tinha abandonado. Você sabe. Meu Deus, por que me abandonastes? Era uma citação das Escrituras que frequentemente assombrava Mac na grande tristeza. Você não entendeu o mistério daquilo. Independentemente do que ele sentiu no momento, eu nunca o deixei. Como você pode dizer isso? Você o abandonou, exatamente como me abandonou. Mackenzie, eu nunca o abandonei e nunca deixei você. Isso não faz nenhum sentido, reagiu ele rispidamente. Sei que não, pelo menos por enquanto. Mas pense nisso, quando tudo que consegue ver é sua dor, talvez você perca a visão de mim, não é? Quando Mac não respondeu, ela retornou ao trabalho na cozinha como se quisesse lhe oferecer um pouco de um necessário espaço. Parecia estar preparando vários pratos ao mesmo tempo, acrescentando temperos e ingredientes. Cantarolando uma musiquinha repetitiva, deu os últimos retoques na torta que estava fazendo e enfiou-a no forno. Não se esqueça, a história não terminou no sentimento de abandono de Jesus. Ele encontrou a saída para se colocar inteiramente nas minhas mãos. Ah, que momento foi aquele! Mac se encostou na bancada um tanto perplexo. Suas emoções e pensamentos estavam todos misturados. Parte dele queria acreditar em tudo que papai dizia. Seria ótimo, mas outra parte questionava ruidosamente. Isso não pode ser verdade. Papai pegou o cronômetro da cozinha, girou de leve e colocou-o na mesa diante deles. Não sou quem você acha, Mackenzie. As palavras dela não eram raivosas nem defensivas. Mac olhou para ela, olhou para o cronômetro e suspirou. Estou me sentindo totalmente perdido. Então vejamos se podemos encontrá-lo no meio desta confusão. Quase como se tivesse recebido a deixa, um pássaro azul pousou no parapeito da janela e começou a pular para trás e para frente. Papai enfiou a mão numa lata sobre a bancada e, abrindo a janela, ofereceu ao pássaro uma mistura de grãos que ela devia guardar exatamente para isso.
Sem qualquer hesitação e com aparente ar de humildade e gratidão, o pássaro foi direto para a mão dela e começou a comer. Considere nosso amiguinho aqui, começou ela. A maioria dos pássaros foi criada para voar. Para eles, ficar no solo é uma limitação de sua capacidade de voar e não o contrário. Ela parou para deixar que Mac pensasse nisso. Você, por outro lado, foi criado para ser amado. Assim, para você viver como se não fosse amado é uma limitação e não o contrário. Mac assentiu, não porque concordasse completamente, mas sinalizando que entendia e estava acompanhando. O que ela dizia era bastante simples. Viver sem ser amado é como cortar as asas de um pássaro e tirar sua capacidade de voar. Não é algo que eu queira para você. Aí é que estava. No momento, ele não se sentia particularmente amado. Mac, a dor tem a capacidade de cortar nossas asas e nos impedir de voar. Ela esperou um momento, permitindo que suas palavras se assentassem. E se essa situação persistir por muito tempo, você quase pode esquecer que foi criado originalmente para voar. Mac ficou quieto. Estranhamente, o silêncio não era tão desconfortável assim. Olhou o pássaro olhou de volta para Mac. Ele imaginou se seria possível os pássaros sorrirem. Pelo menos aquele parecia capaz. Não sou como você, Mac. Não era uma repreensão, e sim a simples declaração de um fato. Mas para Mac foi como um banho de água gelada. Sou Deus, sou quem sou, e ao contrário de você, minhas asas não podem ser cortadas. Bom, é maravilhoso para você, mas onde exatamente isso me deixa? Reagiu Mac, parecendo muito mais irritado do que gostaria. Papai começou a acariciar o pássaro, aproximou do rosto e disse, exatamente no centro do meu amor. Estou achando que esse pássaro provavelmente entende isso melhor do que eu. Foi o máximo que Mac conseguiu dizer. Eu sei, querido, por isso estamos aqui. Porque você acha que eu disse que eu não sou como você. Bom, realmente não faço ideia. Quer dizer, você é Deus e eu não sou. Ele não conseguiu afastar o sarcasmo da voz, mas ela o ignorou completamente. É, mas não exatamente. Pelo menos não do modo como você está pensando. Mackenzie, eu sou o que alguns chamariam de sagrado e totalmente diferente de você. O problema é que muitas pessoas tentam entender um pouco o que eu sou pensando no melhor que elas podem ser. Projetando isso ao enésimo grau, multiplicando por toda a bondade que são capazes de perceber, que frequentemente não é muita, e depois chamam o resultado de Deus. E embora possa parecer um esforço enorme, a verdade é que fica lamentavelmente distante do que realmente sou. Sou muito mais do que isso. Sou acima e além de tudo que você possa perguntar ou pensar. Lamento, mas para mim isso não passa de palavras, e elas não fazem muito sentido. Mac deu de ombros. Mesmo que você não consiga finalmente me compreender, sabe de uma coisa? Ainda quero ser conhecido. Você está falando de Jesus, não é verdade? Está me lembrando as aulas de catecismo. Vamos tentar entender a Trindade? Ela deu um risinho. Mais ou menos, mas aqui não é escola dominical. É uma aula de voo. Mackenzie, como você pode imaginar, há algumas vantagens em ser Deus. Por natureza, sou completamente limitada sem amarras. Sempre conheci a plenitude. Minha condição normal de existência é um estado de satisfação perpétua, disse ela bastante satisfeita. É apenas uma das vantagens de eu ser eu. Isso fez Mac sorrir. A mulher estava se divertindo muito com que ela mesma e não havia um pingo de arrogância para estragar aquilo. Nós criamos vocês para compartilhar isso. Mas então Adão optou por ficar sozinho. Como sabíamos que iria acontecer e tudo se estragou. Mas em vez de varrer toda a criação, arregaçamos as mangas e entramos no meio da bagunça. Foi o que fizemos em Jesus. Mac estava parado, esforçando-se ao máximo para acompanhar o fio dos pensamentos dela. Quando nós três penetramos na existência humana sob a forma do Filho de Deus, nos tornamos totalmente humanos. Também optamos por abraçar todas as limitações que isso implicava, mesmo que tenhamos estado sempre presentes nesse universo criado. Então nos tornamos carne e sangue.
Seria como se este pássaro, cuja natureza é voar, optasse somente por andar e permanecer no chão. Ele não deixa de ser pássaro, mas isso altera significativamente sua experiência de vida. Ela parou para se certificar de que Mac ainda estava acompanhando seu raciocínio. Embora houvesse uma dor nítida e se formando em seu cérebro, ele fez um gesto convidando-o a continuar. Ainda que por natureza Jesus seja totalmente Deus, ele é totalmente humano e vive como tal. Ainda que jamais tenha perdido sua capacidade inata de voar, ele opta momento a momento por ficar no chão. Por isso seu nome é Emanuel, Deus conosco ou Deus com vocês, para ser mais exato. Mas e todos os milagres, as curas, ressuscitar os mortos? Isso não prova que Jesus era Deus, você sabe, mais do que humano. Não, isso prova que Jesus é realmente humano. O quê? Mackenzie, eu posso voar, mas os humanos não. Jesus é totalmente humano. Apesar de ele ser também totalmente Deus, nunca aproveitou sua natureza divina para fazer nada. Apenas viveu seu relacionamento comigo do modo como eu desejo que cada ser humano viva. Ele foi simplesmente o primeiro a levar isso até as últimas instâncias. O primeiro a colocar minha vida dentro dele. O primeiro a acreditar no meu amor e na minha bondade sem considerar aparências ou consequências. E quando ele curava os cegos? Fez isso como um ser humano dependente e limitado que confia na minha vida e no meu poder de trabalhar com ele e através dele. Jesus, como ser humano, não tinha poder para curar ninguém. Isso foi um choque para as crenças religiosas de Mac. Só enquanto ele repousava em seu relacionamento comigo e em nossa comunhão, nossa comum união, ele se tornava capaz de expressar meu coração e minha vontade em qualquer circunstância determinada. Assim, quando você olha para Jesus e parece que ele está voando, na verdade ele está voando. Mas o que você está realmente vendo sou eu, minha vida nele. É assim que ele vive e age como um verdadeiro ser humano, como cada humano está destinado a viver, a partir da minha vida. E continuou. Um pássaro não é definido por estar preso ao chão, mas por sua capacidade de voar. Lembre-se disso, seres humanos não são definidos por suas limitações, e sim pelas intenções que tenho para eles, não pelo que parecem ser, mas por tudo que significa ser criado à minha imagem. Mac sentiu necessidade de sentar-se. Percebeu que precisaria de um tempo para compreender todas aquelas informações. Papai colocou o pássaro sobre a mesa perto de Mac, virou-se para abrir o forno e deu uma olhadinha na torta que estava assando. Satisfeita porque tudo ia bem, puxou uma cadeira para perto. Mac olhou o pássaro que espantosamente parecia contente em ficar ali com eles. O absurdo daquilo fez Mac dar um risinho. Para começar, é bom que você não consiga entender a maravilha da minha natureza. Quem quer adorar um Deus que pode ser totalmente compreendido, hein? Não há muito mistério nisso. Mas que diferença faz o fato de haver 3 de você e que todos sejam um só Deus? É isso mesmo? É sim, ela riu. Mackenzie, faz toda a diferença do mundo. Ela parecia estar gostando daquilo. Não somos 3 deuses e não estamos falando de um Deus com 3 atitudes, como um homem que é marido, pai e trabalhador. Sou um só Deus e sou 3 pessoas, e cada uma das 3 é total e inteiramente o um. O an que Mac estivera retendo veio finalmente à superfície com toda a força. Não importa, continuou a mulher. O importante é o seguinte. Se eu fosse simplesmente um Deus e uma pessoa, você iria se encontrar nesta criação sem algo maravilhoso, sem algo que é essencial. E eu seria absolutamente diferente do que sou. E nós estaríamos sem, Mac nem sabia como terminar a pergunta, amor e relacionamento. Todo amor e relacionamento só são possíveis para vocês porque já existem dentro de mim, dentro do próprio Deus. O amor não é a limitação. O amor é o voo. Eu sou o amor. Como que em resposta à declaração dela, o pássaro partiu voando pela janela. Olhando-o voando causou um intenso deleite. Mac virou-se de volta para papai e olhou-a maravilhado. Ela era muito linda e espantosa, e apesar de estar se sentindo meio perdida e de a grande tristeza ainda o acompanhar, percebeu crescendo dentro dele um pouco de segurança por estar perto dela. Entenda o seguinte, continuou papai.
Para que eu tenha um objeto para amar, ou mais exatamente um alguém para amar, é preciso que exista esse relacionamento dentro de mim. Caso contrário, eu não seria capaz de amar. Você teria um Deus incapaz de amar. Ou talvez pior, você teria um Deus que, quando escolhesse amar, só poderia fazê-lo com uma limitação de sua natureza. Esse tipo de Deus possivelmente agiria sem amor e seria um desastre. E isso certamente não sou eu. Papai se levantou, foi até a porta do forno, tirou a torta recém-assada, colocou na bancada e virou-se como se fosse se apresentar e disse: O Deus que é o eu sou quem eu sou não pode agir fora do amor. Mac soube que, por mais difícil de entender que fosse, o que estava escutando era algo espantoso e incrível, como se as palavras dela estivessem se enrolando nele, envolvendo-o e falando com ele de maneiras que iam além do que ele podia ouvir. Não que acreditasse de fato em nada daquilo, se ao menos fosse verdade. Sua experiência lhe dizia o contrário. Este fim de semana tem a ver com relacionamento e amor. Bom, eu sei que você tem um monte de coisas para me dizer, mas, neste momento, é melhor ir se lavar. Os outros dois já estão vindo para o jantar. Ela foi andando, mas parou e virou-se. Mackenzie, sei que seu coração está cheio de dor, de raiva e de muita confusão. Nós dois vamos falar um pouco disso enquanto você estiver aqui. Mas também quero que saiba que estão acontecendo mais coisas do que você pode imaginar ou entender. Procure usar ao máximo a confiança que tiver em mim, mesmo que ela seja pequena, está bem? Mac baixara a cabeça e olhava para o chão. Ela sabe, pensou, pequena. Pequena ou praticamente nada, confirmando com a cabeça, olhou para cima e notou novamente as cicatrizes no pulso dela. Papai, disse Mac muito sem jeito. O que é, querido? Mac lutou para encontrar as palavras que expressassem o que lhe ia no coração. Lamento muito que Jesus tivesse de morrer. Ela rodeou a mesa e deu outro grande abraço em Mac. Sei que lamento e agradeço, mas você precisa saber que nós não lamentamos nem um pouco. Valeu a pena, não é, filho? Ela se virou para fazer a pergunta a Jesus, que havia acabado de entrar no chalé. Sem dúvida, ele fez uma pausa e depois olhou para Mac. Eu teria feito aquilo mesmo que fosse somente por você, mas não foi, disse com um sorriso acolhedor. Mac pediu licença e saiu em direção ao banheiro. Lavou as mãos, o rosto e tentou recuperar a compostura.